É. Eu vou pro meu último aqui, então. Que Aham. Que vai é. durar 40 minutos. Não sei, não sei. Porque, porra, eu reli Dragon Ball, então eu quero falar de Dragon Ball, sabe? Sei. Só que aí qual que é a pica? Como é que eu falo de Dragon Ball em 2024? Matheus, as pessoas falam de Dragon Ball de verdade em 2024? Ou Então. antes de 2024? Então, né? Tem. Porque o. É. Vamos lá, Dragon Ball é a história deste menino Son Goku. Aham, Ele tá. é um menino macaco que do nada encontra uma menina chamada Bulma, que se Aham. Que interessa é uma muito. releitura da Jornada pro Uma Oeste. releitura da Jornada pro Oeste, encontra essa menina chamada Bulma, em que e ela está muito interessada na bolinha com 4 estrelas que ele tem, porque de acordo com ela, essa é uma esfera do dragão. E se você reunir 7 delas, você pode invocar o dragão Shenlong e fazer qualquer pedido. Então Goku e Bulma saem em uma jornada para reunir as 7 esferas do dragão. Ok. Ah, como é que eu começo a falar de Dragon Ball? Eu posso começar falando que Dragon Ball é um quadrinho perfeito. Ele não Pode, você é, pode começar. ele não é exatamente uma história perfeita, principalmente dado as condições em que ele foi escrito e dado a revista em que ele estava. Mas em termos de forma, em termos de o quadrinho mesmo, quadrinização, arte, narrativa visual, o Dragon Ball talvez esteja num patamar que a gente ainda não alcançou, né? Ainda Uhum. não replicou, porque o Akira Toriyama, né? Ele era um dos maiores artistas de todos os tempos. E isso se dá muito ao fato de que ele tinha uma compreensão, assim, quase que ímpar da mídia em que ele estava trabalhando, né? A questão de como encaixar todos os momentos dele em quadrinho e como extrair o máximo de cada quadro, como enquadrar literalmente uma ceninha de conversa, por exemplo. O Toriyama, ele tirava tudo isso de letra, e na minha opinião, o que faz o Toriyama ser considerado um dos grandes até hoje, o que faz o Toriyama Ser ser, gênio? ser um gênio, ser um dos maiores da história, reconhecidamente por todos os autores que vieram depois dele, é que ele faz parecer muito fácil. Você lê Dragon Ball e você tá constantemente pensando, é claro que esse quadro tinha que estar nesse ângulo. É É claro que claro essa que é assim que página faz. É claro que essa página tinha que estar enquadrada assim. Esse é, obviamente, o melhor jeito. Até você tentar fazer um quadro e você perceber que você tá com mil e uma opções de fazer qualquer coisa que você pode fazer na sua história. O Toriyama, visualmente falando, ele sempre, pelo menos, fazia parecer de uma maneira muito convincente de que ele tava fazendo o jeito certo, entre muitas aspas, o melhor jeito, de que ele tava extraindo o máximo. Porque o Toriyama, ele é um cara que é quase a impressão que dá é quase que o cara ele nasceu pra isso, sabe? Tem gente. O, o Messi nasceu pra jogar bola. Eu nasci pra ler Kagurabat. Toriyama nasceu pra Ok. fazer quadrinho, sabe? Uhum. Porque não só o traço dele é muito característico, é um traço muito Sim. imediatamente reconhecível, né? Mas questão de proporção, questão de como ele vai representar esses personagens dentro de cada página, né? Ele vai distorcer, ele vai fazer de um jeito um pouco mais detalhado. O que ele vai fazer, né? O Dragon Ball, reler Dragon Ball hoje é você perceber com muita clareza, muita clareza, que pelo menos visualmente falando, o Toriyama ele sempre teve muita noção de tudo o que ele estava fazendo, sabe? E isso é muito impressionante porque é um mangá de 42 volumes, né? Uhum. É difícil falar de Dragon Ball mangá, porque parece que não existe Dragon Ball mangá, existe Dragon Ball franquia. Exatamente. Ou existe Dragon Ball da memória afetiva, ou A existe Dragon memória que eu Ball tenho da Globo. a memória que eu tenho da Globo, ou, por exemplo, outras memórias de quando você revisita o Dragon Ball um pouco tempo depois e você tem opiniões completamente diferentes, sabe?
Eu acho que. Uma opinião que eu não tinha antes, mas agora eu tenho relativamente forte. Eu acho o Dragon Ball Z melhor do que o Dragon Ball original, por exemplo. Do que Eu o acho, Dragon eu acho Ball Dragon Ball Gokuzinho. melhor que o Dr. Slump por uma margem grande, Eu né? também acho o Dragon Ball bem melhor que o Dr. Slump. Porque. É. Dentro. Vamos lá, vamos, eu não queria começar a listar coisas que as pessoas pensam de Dragon Ball e que estão equivocadas, mas. É meio que. Mas Mas eu é vou fazer impossível. isso. Eu vou fazer É isso, vamos impossível. lá. Eu vou fazer isso, vamos lá. Porque existe uma noção muito forte de que Dragon Ballzinho era uma aventura e Dragon Ball é um Battle Shonen padrão. Aham. Dragon Ballzinho é muito mais formulaico do que Dragon Ball Z, por exemplo. O Dragon Ballzinho é parte das esferas do dragão em que o Goku ele vai chegar numa vilinha, bater no cara, pegar a esfera. E aí eles vão fazer o Sim. desejo. E aí ele vai partir pro torneio. E aí vai ter uma parte de torneio. E aí depois do torneio vai ter uma outra parte de ir pra esferas do dragão. Isso ele se mantém bastante consistente. E isso não é ruim. Que fique bastante claro. Isso não é ruim, até porque o Toriyama, ele era muito criativo em todas as brincadeiras que ele fazia. Dragon Ball é um mangá consistentemente engraçado ao longo de toda a duração dele. Mas ele é claramente desde o começo um mangá de ação. E a parte de aventura especificamente dele ainda é muito calcada em ele encontrar inimigos pro Goku bater de um jeito muito criativo e apresentado de uma maneira perfeita. Mas, ainda assim, é um mangá de ação. Com Uhum. suas doses cômicas e tudo mais. Falar que o Dragon Ball ele não é um mangá de ação é a mesma coisa de você falar que, por exemplo, One Piece não é um mangá de ação, sabe? Enfim. É, outra opinião que talvez eu tenha aí que pessoas mais dentro da nossa bolha do que qualquer outra coisa vão é, não concordar e que você eu sei que concorda, porque você me falou isso recentemente. O arcos de Dragon Ball, o Dragon Ball normal, pelo menos, o Dragon Ball Gokuzinho, eu sinto que ele é uma crescente até o final. O arco da Red Ribbon que tá no meio, por exemplo, que muita gente considera o melhor arco, eu não acho que ele Não é acho. melhor do que qualquer arco que venha depois. Arco do Não. Tenshinhan, Piccolo Daimao e o final com o Piccolo normal, né? Com o Piccolo Sim. Jr., que é o que a gente conhece. Não acho que é uma... São arcos muito bons. Porque o Toriyama, ele, por mais que ele seja muito inventivo, por mais que ele seja muito bom na ação, os arcos de Dragon Ball, eles, do Dragon Ball normal, pequenininho, eles sempre meio que vão depender do quão interessante é o que tá acontecendo. O quão interessante é esse lugar que o Goku tá, os inimigos que o Goku tá lutando, sabe? E Uhum. eu acho que tem muitos momentos, ou pelo menos alguns momentos, que não é tão interessante assim. A Sim, a parte Torre de. Músculo, por exemplo, eu A acho Torre bem Músculo é sem meio graça. merda, bem sem graçona. O. A parte do Goku invadindo a Red Ribbon, por exemplo, tem seus momentos, mas num geral, uma parte meio sem graçona. É... Mas assim, o Dragon Ballzinho ainda é um mangá absolutamente fenomenal, sabe? Porque, por mais que, como eu disse, o que esteja acontecendo não me interesse tanto, como está sendo contado sempre vai me interessar, né? E é curioso até, porque por mais que eu tenha noção total disso, por mais que seja uma coisa que mesmo de eu antes de encostar numa página de Dragon Ball na minha vida, eu já tinha noção disso, ler Dragon Ball é sempre aquele exercício de caralho, esse momento aqui foi pra aquele outro mangá. Esse momento aqui foi replicado 15 vezes. Esse momento aqui foi pra, porra, vários lugares, né? E eu acho muito engraçado que o mangá que é conhecido como o pelo menos o bastião das discussões de power scaling não tá nem um pouco preocupado. Inclusive tá indo ativamente contra qualquer noção de power scaling, sabe? Sim. O problema do Dragon Ball é que ele colocou um 2 e depois um 3 ali na transformação em que o Goku fica mais forte, né? E aí as pessoas tinham meio que uma carta de super trunfo pra comparar ali. Mas, E porra, tem o Scouter, né, no começo do Z. e tem o Scouter, sim, que ele lê ali certinho todo mundo e tal, né? O Dragon Ball é uma crescente até a saga do Freeza? Não. Não acho.
Não. Depende do que você falar até a saga do Freeza, porque, por exemplo, os Saiyajins, a parte dos Saiyajins, pra mim é muito melhor do que a saga do Freeza. Também acho, também acho. Inclusive, eu acho o Cell melhor que o Freeza também. Eu acho que o Freeza é Então. uma queda ali entre os dois arcos. Os Outra, dois melhores outra, arcos desse mangá. outra opinião que eu já tinha e que agora pra mim se fortaleceu muito mais. Saga do Céu, de longe a melhor saga desse mangá. De longe o melhor arco desse mangá. Porra, o. O. O Toriyama ele tem uma coisa que me lembra até um pouco. Um pouco. O Mashima, que é. No Mashima é mais agravante. Bem mais agravante. Mas o Toriyama, ele sempre começa os arcos de um jeito muito forte. E o arco, geralmente, no final ali, ele vai precisar dar uma esforçada a mais quando chega só realmente na parte da luta pra ficar tão interessante quanto que era antes. Porque, por exemplo, Freeza, pra mim, até a parte do Ginyu, talvez seja o meu pedaço favorito de Dragon Ball ali. Quando você tem o Freeza, o Vegeta e o Gohan e o Kuririn. Meio que um sabe que o outro tá ali, mas não sabe o terceiro. O Freeza sabe que tem o Gohan e o Kuririn, mas ele não sabe exatamente o que o Vegeta tá fazendo. Vegeta tá no rabo do Freeza, mas ele não sabe que o Gohan e o Kuririn estão lá. E os caras sabem que o Freeza tá lá, mas eles ainda não sabem que o Vegeta tá lá. Essa parte toda deles tentando ali, desse triângulo ali desses personagens, é uma parte que eu acho sensacional. Quando chega Goku, Força Ginyu e esse tipo de coisa, eu já acho que o arco dá uma queda bem forte. E por mais que o momento, né, do Goku Super Saiyajin seja um momento muito forte, a opinião que eu tenho no fim das contas é que o Freeza não é um personagem tão interessante assim. Então eu acho que enfraquece. Né? Freeza é uma presença muito forte, obviamente, mas me incomoda um pouco como até o final ele é meio que o cara que vai aparecer e vai ficar dando risadinha, matar alguém e aí passar pra próxima, Vai embora. sabe? O Cell e o Majin Buu, eu acho o Majin Buu mais interessantes como conceitos do que o Freeza. A saga do Cell ela é excepcional porque o Toriyama, por mais que ele seja visto também como um grande precursor, o Toriyama, ele, porra, boa parte desse mangá é ele copiando muita coisa que ele gostava, né? Sim. Então, porra, o Arco do Céu, ele é Exterminador do Futuro. Uma boa releitura, uma boa inspiração do Exterminador do Futuro. Mas porra, Exterminador do Futuro, no seu cerne, né? O Dragon Ballzinho, porra, o Dragon Ballzinho, cada capítulo é uma coisa diferente que ele gostava, né? E eu queria muito ter lido o mangá que diretamente inspirou Dragon Ball, que é o Kinnikuman. Mas talvez desse uma perspectiva um pouco diferente aí. Dito isso, assim, como já comentado, é um mangá que 42 volumes eu li em cerca de uma semana, porque o ritmo dele é muito, muito preciso, muito eficiente. É um mangá muito gostoso de você ler e você ir passando. Porque ele é um mangá leve, por mais que o que esteja acontecendo não é exatamente leve na maior parte das vezes, ele é um mangá muito leve, mesmo no Z. E o Z, ele nunca larga a mão da parte cômica também, né? Isso é uma outra noção que as pessoas têm e que não é exatamente a verdade. Né? O Z, até o final, ele é uma grande coletânea de piadas, né? Por mais que o destino do mundo esteja em jogo, ele ainda vai meter as piadinhas ali, porque, pô, é o Toriyama, né? O Toriyama, ele tá fazendo quadrinhos, e o Toriyama, ele tem pra mim uma coisa que quando eu leio alguma coisa do Toriyama, quando eu leio Dr. Slump, até os one-shots dele que não são tão bons, eu sinto, tipo, ali uma essência do que quadrinho é no cerne, sabe? Do que o quadrinho, pelo menos a noção de quadrinho construída que é uma coisa muito, muito específica, mas que ele entrega, de novo, fazendo parecer muito fácil, né? Uhum. Que mais que eu posso falar? Eu não acho o arco do Majin Buu um arco ruim. Nessa releitura, pra mim, isso ficou bem claro. O meu problema com o arco do Majin Buu é que o arco do Cell, ele pesa muito na questão de que o Goku, ele não pode ser o protetor da Terra. De que ele precisa passar pra próxima geração esse manto, porque o Goku nem sempre vai estar aqui. O Goku não vai estar aqui pra sempre. O arco do Majin Buu começa
com essa mesma ideia. O Goku ele volta por um dia, e nesse um dia o que ele faz é treinar os moleques, porque eles sim precisam ser os protetores da Terra. Gohan, Goten e Trunks, eles precisam ser. E aí no final ele só joga isso fora, e aí, porra, o Goku vai... É o Goku. É o Goku, né, porra? É o Goku, não tem jeito. Inclusive, o Z é um grande trabalho que ele faz de meio que tirar constantemente essa aura do Goku. Porque no Z, de inimigos importantes que o Goku derrota é o Freeza. E o Majin Buu no final. Ele perde pro Vegeta, ele perde pro Cell, ele perde até pro Ginyu, Ele perde pro Raditz. ele perde pro Raditz, né? Então, essa talvez seja a coisa mais interessante pra mim. Essa questão de que a ideia que a gente tem do Goku é que ele é o cara que vai chegar no final e salvar todo mundo. Mas não, o Goku ele se fode bem mais do que ele consegue fazer coisas no Z. É engraçado. E eu acho a saga do Buu, pra mim, ela é um... O Goku é um problema na saga do Buu. A partir do momento que o Buu começa a absorver todo mundo, aí realmente a parte fica bem ruim. Mas até ali eu acho um arco muito eficiente e muito interessante dentro do trabalho de personagem que ele tá fazendo, porque o Toriyama faz um excelente trabalho de personagem. É uma coisa que também muitas pessoas ignoram, mas o trabalho de personagem do Toriyama é muito bom, tirando o fato de que ele quebra muita coisa ali no final, né? Então, eu acho o Majin Buu o único vilão do Toriyama que só tem design foda. Todos os outros eu acho que o Freeza tem umas duas formas feias ali no meio. O Cell do meio é feio pra caralho. Majin Buu, O céu do meio é horroroso. o Majin Buu é só pedrada. Majin Buu gordo é foda, Majin Buu cracudo é foda. Super Buu é um dos vilões mais intimidadores que tem nos Battle Shonens pra mim. E o Kid Buu é pedrada também, né? Eu realmente não sei, assim, como que o... A gente já comentou isso várias vezes. E meio que a conclusão que a gente chega é que a memória que as pessoas têm de Dragon Ball é uma memória da Globo, Saga Buu, e uma memória em que ficou na cabeça delas a coisa que elas estavam prestando atenção, que é a ação, né? Que é a porrada. E aí disso vai se crescendo uma grande legião de pessoas que falam que Dragon Ball é só porrada. Quando Dragon Ball não é só porrada, Dragon Ball é muito mais que porrada. Dragon Ball tem, como a gente comentou, excelentes momentos de comédia. Dragon Ball tem excelentes momentos de terror. Tem um momento na saga do Cell que talvez seja o meu momento favorito de Dragon Ball, ponto, assim. A cena específica, que é quando o Trunks ele vê a foto da segunda máquina do tempo e tem o casulo do Cell jogado ali e ele fica, o que tá acontecendo aqui? Sabe, dá gela aqui a minha espinha, por mais que eu já saiba o que estava acontecendo ali, né? E Dragon Ball tem, assim, uma história muito, muito sólida, muito boa, muito eficiente. O Kurt tava comentando isso ontem e eu meio que concordo com ele, que também, ele tem esse elenco gigante, mas o Toriyama, ele sabe muito bem que personagem ele precisa manter e que personagem ele precisa jogar fora. E isso meio que é um ponto que acaba prejudicando ele na visão do fã Power Scaler, porque como assim o Yantia é tão fraco? O Yantia é uma piada. Ele levou o Yantia até onde dava, sabe? Não tinha Eu porquê. gosto como ele faz uma rede bem complexa desses personagens. Eles têm Faz. relações entre eles bem diferentes. Sim, sim. O Iso falou isso ontem e é uma coisa que Sim. pra mim faz bastante sentido, que é o fato de que não é que o Goku tem tantos amigos, mas o Goku tem amigos que tem vários amigos. Uhum. Então, o Yantia ele não é exatamente amigo do Goku por boa parte do tempo, mas ele é muito amigo da Bulma, que é amiga do Goku. É a mesma coisa com o Olong, sabe? Então, a conexão que vai se criando aí, e é um elenco, e assim, a gente já se acostumou com a cara desses personagens. Mas só de você olhar essa imagem que eu coloquei na tela aí, o tanto de variedade que tem nesses designs, sabe? Como você reconhece praticamente quase todos esses personagens, só de você bater o olho neles. Então, enfim, Dragon Ball é perfeito, sabe? Não é uma história perfeita, como eu disse, é um quadrinho perfeito. Merece todos os louros que ele tem ao longo dos anos. É um mangá que eu acho praticamente impossível ver ele sob uma lente
em que ele não é Dragon Ball, o mangá mais popular da história. Então é até por isso que eu tenho muita dificuldade em falar sobre ele aqui, sem me deixar levar por o que as pessoas falam, pelas noções que as pessoas têm de Dragon Ball ao longo do tempo. Mas, assim, caso você por algum motivo não tenha lido Dragon Ball, do começo ao fim, os 42 volumes, por favor, sabe? Tem poucas coisas melhores que você pode ler, principalmente hoje em dia, que o Dragon Ball ele vem se mostrando cada vez mais relevante, sabe? Então, por favor, leiam Dragon Ball. Vocês vão ter que passar por algumas coisas que eram da sua época, mas ainda são de mau gosto. Tipo as piadas do Mestre Não. Kami ou o Sr. Popo. Mas, por favor, leiam Dragon Ball. Esse mangá merece tudo que ele conquistou. E o Toriyama merece todos os adjetivos e pedestais que colocam ele. Sabe? Ainda é um mangá que sobrevive com muita facilidade, com muito vigor até hoje. Dragon Ball é um mangá nota 5.